Paz, meus irmãos, Pai do Senhor a todos, Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos. Estamos aqui mais uma vez, nesse início de 2019, aliás, quero desejar a todos um bom ano 2019, que a graça de Deus e a presença do Espírito Santo esteja e seja sobre a vida de todos vocês que nos ouvem e se esforçam, para essa caminhada diária na presença do Senhor. Irmãos, eu quero rapidamente falar com vocês sobre vida cristã em profundidade, e eu quero usar um texto polêmico, no sentido de que ele desbarata um monte de ideias místicas que temos, Eu gosto de dizer para os irmãos da igreja onde pastoreio que o único misticismo que tenho é de crer em Deus invisível, mas não tem práticas místicas no sentido negativo do termo, Eu tento viver uma vida cristã saudável, espiritualmente saudável. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 20, que diz o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manipuleis isso, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem, tais com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falta de humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Esse versículo, irmãos, é muito importante, principalmente para nós do movimento pentecostal, porque Paulo, ele está trazendo para a nossa vida, ou está tentando pelo menos nos ensinar, que ser cristão não significa vivermos isolados do mundo, Porque existem movimentos pentecostais que se isolam, fazem alguns encontros esquisitos, Até um tempo atrás aí que tinha até regressão, quartinho escuro, e humilhava as pessoas, dizendo: você é um lixo, você não vale nada. Pessoas com 10, 15, 20 anos de evangelho: você não vale nada, você é um lixo. E a partir dessa tal visão celular, a pessoa, a partir daquele momento, ela estaria convertida. Uma coisa bastante esquisita, A partir do momento que eu me converto, que eu venho para Cristo, eu sou transformado em nova criatura. Eu não preciso fazer encontros escondidos, Eu ajudei bastante gente que foi excluída, foi convidada a se retirar dessas igrejas, vieram a nós para pedir ajuda, estava confusa, dizendo que Deus a tinha rejeitado porque o tal líder, teria tirado a cobertura espiritual dessa pessoa. Isso é um absurdo. A única cobertura que temos é a cobertura do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Não temos cobertura humana. Em outros vídeos eu já disse, eu me converti no Ministério do Belém, Assembleia de Deus, e eu gosto do sistema assembleiano, que a cobertura, se é que há, são as das irmãs do círculo de oração. São elas que oram, são elas que se reúnem e oram pela vida do pastor da igreja, Essa é a melhor cobertura que um pastor pode querer, dessas pessoas simples orando por ele, O sucesso espiritual do pastoreio seria este modelo. Mas hoje existe um modelo mais
não sei nem que palavra usar, né, desses movimentos, um modelo que ultrapassa essa linha tênue da humildade. Quando ele fala, olha o que Paulo diz no verso 23, ele fala que preceitos e doutrinas, RIs, regimentos internos, têm aparência de sabedoria, aparência, como o culto de si mesmo, né? Como assim, nossa, olha como o pastor Edson, né, algum membro da minha igreja pode dizer, ele já leu a Bíblia X vezes, ele fica 3 horas de joelho, orando, como se isso fosse grande coisa. Eu preguei numa igreja uma vez, quando acabou o culto, eu não tinha carro, os irmãos me levaram para casa, e eles disseram para mim, o senhor gostou do culto, pastor Edson? Tirando o teatro, o culto foi bom, né? Teatro. Percebe, irmãos? Então, a função pastoral, ela não pode ter essa aparência, esse comportamento de superioridade. Ser pastor não significa ser superior à membresia, aos membros da igreja, muito pelo contrário. Quando Davi chama Deus, o Senhor, Javé, de Javé Raá, né, que ele fala, Javé ou o Senhor é o meu pastor, e por isso de nada tenho falta. A palavra Raá tem raiz na palavra hebraica grama. Então a função pastoral é ser alimento, é servir o povo, não ser servido. Mas então por que acontece todas essas coisas? Bom, nós vivemos num país que tem uma formação, foi loteado, né? Foi loteado por portugueses, e veio um rei para cá. Então essa ideia de rei, de reinado, de ser, que o rei era representante dos deuses, né? Então essas coisas ainda permeiam o nosso meio, o imaginário coletivo, né? E a gente vê na liderança como se fosse uma sublimidade, e ele não é. O pastor é um homem como qualquer outro homem, tem que tomar banho, tem que escovar o dente, tem que se alimentar, né? Não existe cobertura espiritual humana, né? Existe liderança, é uma coisa. Agora, a cobertura espiritual só do Espírito Santo de Deus. Passou disso, é procedência maligna, como diria Jesus. Sim, sim, não, não. Passou disso, procedência maligna. Então vamos lá, olha o que ele diz: se morrestes com Cristo para o rudimento do mundo, porque o mundo cria esses regimentos, haja vista nas religiões de mistério, que Paulo e João combateram muito em suas cartas. As religiões de mistério, olha, rigor ascético, como ele fala aqui, né? Não come isso, não come aquilo outro, tem que fazer 10 dias de jejum, uma semana de jejum. Irmãos, eu não tenho que fazer. Eu jejuo porque sou cristão, mas para alcançar a graça de Deus, para ser abençoado por Deus, eu não tenho. Eu faço porque quero. Ele denuncia isso. Ele fala: ó, se morrestes para o rudimento do mundo, então por que vocês ainda vivem se sujeitando a rudimentos do mundo, a doutrinas humanas? Ele diz, segundo preceitos e doutrinas dos homens, verso 22. Não toque isso, não toque aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber aquilo, não pode isso. Há um movimento ainda aqui na Grande São Paulo de pastor, liderança, que proíbe casamento, escolhe quem vai casar com quem dentro das igrejas. Que absurdo! A Bíblia é clara: case com quem você quiser, desde que seja no Senhor. Então eu escolho, já sou casado, graças a Deus, há 27 anos. Eu escolhi a esposa. Não foi Deus não é casamenteiro, entre outras coisas, né? Paulo está denunciando aqui, inclusive, não toca isso, não toca naquilo, e isso acaba virando um culto da personalidade, como ele fala, culto de si mesmo. Isso é uma denúncia. Então, encerrando, nós estamos em 2019, que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame sobre ti, né, a sua bênção, a presença do Espírito Santo. Converse conosco, aí embaixo aí do canal do YouTube, converse conosco,
que quer visitar a nossa igreja, eu passo o endereço, não vou falar o endereço, porque senão o vídeo tem data limitada, né? Então converse conosco, eu passo o WhatsApp e a gente vai conversando, venha visitar a nossa igreja. É uma igreja igual a maioria delas. A gente tem culto, a gente fala em línguas, tem profecia, tem testemunho, tem pregação, tem louvor, e aí tem a presença de Deus, que é o principal no nosso meio, mas sem misticismos. Uma vida cristã em profundidade, com inteligência. Eu sei que vou chatear alguns, mas por exemplo, eu não faço 12 dias de oração para 12 meses de bênção, não faço, porque eu acho um misticismo exagerado. Vamos orar e Deus há de abrir as portas do céu, né? Há de abrir as portas do céu. Como o pai da fé, por exemplo, eu acho muito estranho esse negócio. Eu não sou pai da fé de ninguém. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus, né? No nosso culto, a irmã Regina ela comentou isso, e ela tem razão. Não tem pai da fé, mãe da fé, né? A gente critica as religiões de procedência afro, né? Que tem mãe de santo e pai de santo, e traz isso para dentro das nossas igrejas evangélicas, sem nenhum preconceito com eles. Eles têm essa linguagem lá. Nós não podemos trazer essa linguagem para cá, né? Lá é normal, aqui não. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Minha pregação, entre aspas, por melhor que seja, não converte ninguém. Está escrito, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, nós humanos, somos meros instrumentos de Deus. Amém? Fique com a paz do Senhor e até a próxima.